Olá, estudante. Meu nome é Silvio Alex, sou professor de Física no CES de Miracatu e hoje vamos falar sobre movimentos. O movimento retilíneo uniforme é o mais simples de ser descrito, justamente por ser realizado em linha reta e apresentar velocidade constante. Nesse tipo de movimento, a velocidade é a mesma em qualquer instante e, portanto, terá sempre valor igual ao da velocidade média. No MRU, movimento retilíneo uniforme, a variação de espaço é diretamente proporcional ao tempo utilizado para o corpo se movimentar, ou seja, ao andar o dobro do tempo, percorre-se o dobro da distância. Ao andar o triplo do tempo, percorre-se o triplo da distância e assim por diante. Por exemplo, uma pessoa andando devagar desenvolve uma velocidade média de 1 metro por segundo. Isso quer dizer que, em 1 minuto, ela anda 60 metros. E sua velocidade pode ser escrita como 60 metros por minuto. Em 2 minutos, ela andará 120 metros. Em 3 minutos, andará 180 metros. Em 4 minutos, andará 240 metros. E assim por diante. Veja na animação. Na linguagem matemática, pode-se descrever uma equação que descreve esse movimento chamada equação horária da seguinte forma: variação do espaço é igual a velocidade vezes variação do tempo. Lembre-se que essa aqui é a fórmula da velocidade com alguma alteração, né? Nós trouxemos a velocidade para dentro e a variação da velocidade para fora da equação, do lado de fora da igualdade. Lembrando que ΔS é a variação do espaço, V é a velocidade média, nesse caso constante, e a variação do tempo, o intervalo do tempo gasto nesse movimento. Lembrando que variação do espaço é espaço final menos o espaço inicial. Então a gente pode rearranjar essa equação desta forma: espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes variação do tempo. É o chamado sorvete. SOVT. No exemplo anterior de uma pessoa em movimento, poderia se descrever que S é igual a 60 vezes t. Assim, se o tempo for 1 minuto, a posição da pessoa será 60 vezes 1, 60 metros. Se t for igual a 2, t no caso o tempo, for igual a 2 minutos, a posição será 60 vezes 2, 120 metros e assim por diante. Aplicando a equação, ficaria ΔS igual a 60 vezes tempo. Com o tempo sendo alterado, se for 1, vai ser 60 metros. Se for 2, vai ser 120 metros e assim por diante. Vamos ver um exemplo prático para isso. Vamos supor que você está no seu carro a 108 km por hora, vamos resumir aqui para 30 metros por segundo, ouvindo música e resolve trocar de música. Você tenta achar o botão de troca sem olhar e não consegue. Então tira os olhos da estrada por 3 segundos, só 3 segundos. Quantos metros você andou às cegas nesses 3 segundos? Então a gente pega essas informações aqui. Variação do espaço é igual a velocidade vezes tempo. A velocidade foi dada lá que é 30 metros por segundo. O tempo 3 segundos. Então só nesse desvio de olhar da estrada você andou 90 metros. Se a velocidade for maior, você terá andado mais, logicamente. Então cuidado ao dirigir, hein? Observe a tabela a seguir, que apresenta a posição e os horários de passagem a cada 40 km de um ônibus durante seu percurso entre duas cidades. Imagine que a estrada entre elas é reta. Repare que a cada meia hora ele percorre 40 km, ou seja, a cada hora cheia ele percorre 80 km. Então sua velocidade média é constante, de 80 km por hora. Esse mesmo movimento pode ser descrito por um gráfico, como mostrado na figura abaixo. Note que o gráfico na posição em função do tempo, nesse caso é uma reta, o que é característico de grandezas diretamente proporcionais. O espaço onde a linha horizontal representa o tempo, horas, e a linha vertical representa o quilômetro
que é o espaço. Então a cada meia hora ele faz 40 km. E assim por diante. Além da tabela e do gráfico, pode-se descrever o movimento retilíneo uniforme, MRU, utilizando uma equação, a equação horária, como foi escrito anteriormente. Ela ficaria assim: variação do espaço é igual a V vezes variação do tempo. Nessa situação, variação do espaço é igual a 80 vezes tempo. O MRU pode ainda ser representado por um desenho. Note que nesse desenho a gente tem os tempos e as quilometragens. No relógio está mostrando ali 12 horas, 12h30, 1 hora, 1h30, 14 horas e 14h30. E a cada 30 minutos o ônibus foi percorrendo 40 km. Então do 0 até 80 ele levou 1 hora para percorrer. Do 80 até o 160, mais 1 hora para percorrer. E depois do 160 a 200, que é só a metade do caminho, aliás, a metade da distância, mais meia hora. Um percurso total de 2 horas e meia. Ou mesmo por meio de uma historinha. Um ônibus saiu de uma cidade e percorreu 200 km, com velocidade constante. Em meia hora ele percorreu 40 km. Depois de 1 hora percorreu 80 km. Após 1 hora e meia ele viajou 120 km. Quando andou 2 horas percorreu 160 km. E finalmente, ao completar a viagem com 200 km, gastou 2 horas e meia. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.